Bom, agora que você já separou o que é documento e o que é conta, a gente vai ver o que vai fazer com cada coisa, tá? Bom, para as contas, eu acho muito interessante esse tipo de material que eu mostrei para vocês, que é uma caixa de saída. Eu gosto de deixar em cima da mesa, mas tem algumas que são verticais. Essa aqui ocupa bastante espaço em cima da mesa, mas eu gosto porque aí eu vejo e lembro o que eu tenho para pagar. Mas se você tiver pouquinho espaço ou até preferir, você pode pôr existe o mesmo tipo, só que em pezinho, entendeu? Ele ocupa muito menos espaço, aí você pode deixar, é uma opção legal. Mas assim, o tipo de organizador que a gente vai usar para cada caso é sempre diferente, porque na organização tudo depende do espaço que a pessoa tem, nas condições que as pessoas moram, então como que é a rotina da casa, tudo isso interfere, tá? Eu não posso te indicar um material específico, existem muitos tipos e a gente vai ver o que funciona. Eu tô te dando uma dica que eu acho que funciona muito bem para quem precisa lembrar de pagar conta. Eu gosto de pôr tudo no débito automático, mas algumas contas não dá. Então quando não dá, eu acho legal porque fica na minha cara assim, aí eu lembro que eu tenho que pagar e tem a opção em pezinha. Uma outra alternativa é você utilizar essas pastinhas em L, que são essas que você só coloca a folhinha aqui e deixa também. Também é uma boa opção, se você tem pouquinha coisa para pagar, você deixa ali, pelo menos não tá o papel jogado, né? Aí, assim, algumas pessoas têm escritório, outras não têm. Se você não tem um escritório, separa uma mesinha, um gaveteirinho, alguma coisa que possa te ajudar. Um espacinho no armário, tá? E aí, o que que acontece? Temos as contas, né? Então, as contas vão separar basicamente em duas partes. As contas que foram pagas e as contas que já ainda vão ser pagas, né? Então, as contas que eu já paguei, eu vou pegar e vou guardar numa pastinha. Eu acho muito interessante esse tipo de pastinha que tem divisórias. Ela tem várias divisórias e aí você pode separar, né, por tipos aqui. Então, por exemplo, luz, água, telefone, carro, educação, banco, cartão de crédito, o que você tiver, clube, notas fiscais que você precise guardar e ter acesso fácil, né? Então, assim, é uma ótima opção. Então, aqui, a minha conta de luz foi paga, vou lá na pastinha, na parte de luz, ó, encaixou, tá lá guardadinha, tudo corretinho, sem problema. A conta que ainda não foi paga, eu vou colocar na minha caixinha de saída. E aí assim que ela for, aqui é água e luz, assim que ela, eu sempre ponho um pezinho de papel em cima, né, para não sair tudo voando. E aí quando tiver que pagar, eu já dou baixa e já guardo na pastinha também, tá bom? Então a parte de contas até que é bem simples, né? Bom, aí com relação aos outros documentos, a gente tem às vezes algumas coisas de saúde, né? Quando são papeizinhos simples, um atestado, um pedido de exame, um exame pequeno, a gente pode pôr numa pastinha em L, né? Ou você pode ter, isso eu digo assim, para ficar mais à mão, coisas que você vai usar, tá? Ou você pode ter naquela sua pastinha um campo de saúde e guardar as coisas lá dentro, tá? Existe também, quando a gente tem exames grandões que precisa toda hora ficar acessando, tem umas pastas grandes que se chamam pasta A4, e elas servem exatamente para, assim, na verdade elas têm uma finalidade mais para quem estuda arte, portfólio e tal, mas ela serve direitinho para guardar, tipo, raio-x grande, exames grandes, entendeu? De imagem. Então aí você já aproveita e põe. Depois eu vou postar aqui uma foto dessa pastinha ou um videozinho para você conhecer, tá? Então, questão de saúde, beleza, tá resolvido. Aí, outros documentos, né, em geral, assim, que eu acho que são exceções. Certificados e manuais, né? Manual, existem várias tendências dentro da organização. Algumas pessoas sugerem que você não guarde os manuais e que você possa consultar sempre na internet direto, então você joga fora e não fica acumulando. Mas há quem prefira ter o manual de papel também, até para quando vender a peça, vai com o manualzinho tudo bonitinho, ou então porque você gosta de consultar bastante em algum equipamento específico. Eu sugiro guardar realmente aquilo que tem utilidade, aquilo que você precisa usar, né?
E para garantia, a gente basicamente precisa da nota fiscal, né? Então a nota fiscal sim é importante guardar, mas aí de vez em quando você faz aquela limpa. Venceu a garantia, joga fora, porque não vai ter o que fazer com aquilo, tá bom? A não ser que você realmente pense em vender e guardar a nota, mas assim, mesmo que você vender, dificilmente você vai colocar a nota com o valor que você pagou na época e tal. Então eu acho que no fim é bobagem guardar, tá? Então é isso. Você pode fazer também na sua pastinha, põe lá uma parte de garantias e aí você guarda ali as garantias, tá bom? Daquilo que é importante, né? Porque às vezes você, sei lá, você compra um sapato e vem a garantia, eu acho besteira, porque até se o sapato, sei lá, soltar uma alça, alguma coisa, você vai levar na loja, não é porque você tenha garantia ou não que a loja vai, entendeu? Vai exigir para trocar, né? Mas alguns aparelhos sim, principalmente eletroeletrônicos, né, são importantes, tá? Agora a parte de documento mais chata, qual é? São os documentos pessoais e os documentos gerais. Os documentos pessoais, que são os teus documentos, seu RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, passaporte, essas coisas, você põe tudo juntinho na tua pastinha. Põe seu nome, tá na sua pasta, fácil acesso, tá lá, você não tem erro. Os documentos gerais é o que eu sugiro de você colocar em pastinha assim, com as divisórias. Eu até tenho outro modelinho aqui, né? Tem essa aqui também, mesma coisa, você abre e ela tem as divisórias dentro, né? Só que essa aqui é mais velhinha, por isso que eu quero até fazer a limpeza dela. E eu quero juntar tudo e deixar uma pasta só. Porque na verdade eu tinha essa pasta de solteira e agora eu sou casada, então essa pasta já é da nossa casa e tem muita coisa daqui que vai migrar. Quando acontece uma grande mudança na vida, como um casamento, ou de repente ter filhos, junta mais documentos, são horas que é bom realmente você rever e dar uma geral assim na documentação. E como eu falei, tem essa outra opção aqui, que são essas pastinhas, que são pastas tipo arquivo, né? Nesse caso eu guardo os meus direitos autorais dos livros, porque eu consigo separar, você pode separar da forma como você quiser, tá? Nas etiquetinhas você vai colocar aquilo que você quiser, mas aqui, por exemplo, ó, eu separo por ano, 2007 e 2008, tudo que eu tenho de cada livro em cada ano, e dentro eu separo por editor em plastiquinho, então fica mais fácil, tá? É uma forma, e é legal porque assim, esse tipo de arquivinho, você encaixa, pega, como eu te mostrei, né? E as cores também ajudam a você facilmente localizar. Mas da mesma forma você pode utilizar para os seus documentos de casa. Porque aqui, por exemplo, eu tenho esta pasta aqui, ela é mais voltada justamente para algumas coisas de casa, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, contratos de trabalho, né? Tem uma parte de cartões de crédito, por exemplo. Eu tenho uma parte de automóvel. Então tem a parte de saúde. Só que o que acontece? Eu fui migrando, né? Comecei com um arquivinho, tinha minha pastinha para o dia a dia, agora já ficou tudo embolado depois do casamento. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar juntar tudo numa coisa só e liberar pastas assim que eu conseguir. Porque, assim que eu conseguir não, assim que terminar essa organização. Vou liberar as pastas, vou ficar com menos coisa guardada, né? E vou poder utilizar a pasta para outra coisa, doar para alguém, né? Isso que é legal. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada. Não, aqui é uma pastinha que eu tinha da época que eu reformei minha casa. Então isso é uma ideia interessante. Se você estiver passando por uma reforma, alguma coisa que você quer controlar os seus gastos, aqui eu fiz uma pasta só para separar, por exemplo, parte elétrica, hidráulica, a parte do pedreiro, pintura, enfim. Eu fiz uma pastinha só com isso, então eu tenho tudo que a gente gastou, tudo organizadinho aqui. Então se de repente, sei lá, quebrou um piso e eu quero encontrar aquele piso, eu acho aqui a notinha desse piso, localizo se ainda tem na loja e tal, isso ajuda bastante. Outra questão é controlar o orçamento. Depois que passou um tempo, aí já não tem mais utilidade, aí pode ir desfazendo, né? Você só vai guardar realmente, sei lá, um contato de um profissional que prestou um serviço que foi legal para você, aí você já anota na sua agenda as informações e depois você joga fora o documento que não vai mais ter utilidade, né? Aqui são pastas extras, né, que foram sobrando de coisas que eu já fui arrumando. E eu tenho mais uma pasta aqui atrás de arquivo,
que também, essa aqui é mais específica, essa aqui tem mais relação com trabalho e livros, né? Aí eu tenho coisas da minha editora, eu tenho processos, tem a parte separada, né? Tanto dos meus livros como de contratos com editoras, notas fiscais. Então eu vou dar uma enxugada para realmente não ficar com tanta coisa dividida e passar tudo para um lugar só, tá bom? E se você tem... Eita, que quase quebrou o negócio. E se você tem também bastante volume, tenta fazer isso, juntar tudo, né, no mínimo de coisas possível. Ou então, se você tem pouquinhas coisas, aproveite, porque é a sua melhor hora para organizar de pouquinho e separando por categorias, né, do que é carro, saúde, educação, etc. Tá bom? Eu acho que o que eu tinha de mais importante aqui para falar da organização eu passei realmente. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, fale, que eu faço questão de responder e ajudar, porque eu sei que isso vai ajudar outras pessoas também, tá bom? A gente vai se falando daquilo que ficou pendente, caso você sinta a necessidade de alguma outra dica. Um beijo e até a próxima!